Agora a gente tem dois tipos de cálculo, tá? A gente divide em dois tipos, que é o supragengival e o subgengival. Didaticamente, a principal diferença, assim, clinicamente, né? Clinicamente falando, não histologicamente, é que a placa supragengival se localiza coronariamente à margem gengival, enquanto a placa subgengival se localiza apicalmente à margem gengival. Então, quando a gente vê aqui, esse paciente, essa foto aqui, é de uma placa supragengival. Até o exemplo que eu dei aqui é uma placa supragengival, tá? É muito difícil a gente ver uma placa subgengival assim, sem botar nenhum instrumento, nenhuma exploração tátil, dessa forma. A gente só vai ver a supra, porque é o que está para fora da gengiva. Agora, quando essa placa começa a entrar dentro da gengiva, a gente já começa a chamar de subgengival. Vou botar uma fotinha para vocês entenderem. Isso aqui, essa imagem, já foi uma placa subgengival. Agora está classificada como supragengival, né? Porque está acima da margem gengival. Aqui a margem gengival. Se ela está acima da margem gengival, ela é considerada uma placa supragengival, concordam? A gente já acabou de falar disso. Agora, antes, não tinha essa reabsorção óssea. Tinha uma gengiva aqui, ó. Vou desenhar aqui. Existia uma gengiva aqui. E essa placa aqui existia também, né? Esse cálculo aqui, ele era considerado, quando tinha essa margem aqui, cobrindo ele, essa margem gengival, né, essa gengiva, ele era considerado uma placa subgengival. Então, você vê a diferença, principalmente de coloração. Olha como ela é muito mais escurecida, comparado com uma supragengival. Supragengival mais amarelada, né, mais amarronzada. Agora, a nossa placa subgengival, ela é mais escurecida, tá? Ela é muito mais escurecida. Ela também é muito mais virulenta, tá? Mas vamos para outras características. Dito isso, vamos prosseguir com as características de cada uma, né? Voltando à supragengival, vamos refalar de novo, tá? Vou até botar a câmera mais para frente. Uma placa supragengival nada mais é do que uma massa de consistência mais moderada, né? Com uma cor mais amarelada, marronzada. Ela, por sua vez, se localiza, né, coronariamente à margem gengival, tá? E a mineralização dela é devido a sais minerais que ficam presentes na saliva. É isso que forma, normalmente, o cálculo supragengival. E as localizações mais comuns desse cálculo são na região inferior dos incisivos, tá? Principalmente na parte lingual, porque são próximos da saída da glândula submandibular. Já outra área muito favorável é nos molares superiores, porque são próximos, principalmente na parte vestibular, são próximos da saída da glândula parótida, tá? E como eu falei antes, um pouquinho mais para trás, que a mineralização é por conta dos sais da saliva, em locais que tem muito mais fluxo salivar, tende a ter mais sais. Com isso, a tendência de formação de cálculo é muito maior. Mas vale refrisar que nem todo paciente tem o mesmo tempo de formação do cálculo. Tá? Tem pacientes que demoram muito mais do que outros. Beleza? Falado agora da supra, vamos falar das características da subgengival. Tá? Como eu falei, a subgengival ela tem uma coloração mais escurecida. Tá? Além disso, ela se localiza apicalmente à margem gengival. Tá? A gente não consegue ver ela clinicamente. Então, a gente só consegue ver por meio de exploração tátil, que é por meio da sonda milimetrada. A gente vai ver toda a extensão do dente em volta e a gente vai perceber umas irregularidades. Essas irregularidades são o cálculo, tá? Nada mais é do que o cálculo subgengival. A raiz, concorde comigo, ela deve ser lisa. Então, quando você passa uma sonda, ela tem que ser lisa. Se você vê alguma área que está bloqueando, está prendendo a sua sonda, isso indica que ela tem um cálculo subgengival e precisa ser raspado. Além disso, tem outras formas de você identificar. São com imagens radiográficas e também com jato de ar. Quando a gengiva está muito inflamada, principalmente nesse caso aqui, se a gente botar um jato de ar com a tríplice mesmo, a gente consegue afastar essa gengiva e consegue ver por dentro. E consegue ver bem preto, né? Que é nitidamente a diferença, o cálculo subgengival. E aí, vamos falar um pouquinho da radiografia, né? Precisa um pouquinho mais de olho clínico para a gente ver a presença de cálculo nessas regiões, tá? Mas normalmente, o que é o mesmo princípio da exploração tátil. A raiz tem que ser reta. Se a gente vê irregularidades,
ou ondulações, quer dizer que temos cálculo subgengival nessa região. Então, se vocês conseguirem, né, isso é um pouco mais difícil vocês terem esse olho, mas com o tempo vocês vão adquirindo. Se vocês perceberem, tem alguns locais que tem umas ondulações aqui. Aqui a gente consegue ver bastante isso. Essas ondulações, essas irregularidades, nada mais é do que o cálculo. Entende? Mas isso aí é um pouco mais difícil de vocês observarem. É muito mais difícil vocês verem, vocês têm que prestar muita atenção para ver essas irregularidades. Mas às vezes a gente consegue identificar dessa forma os cálculos também. E aí, identificou, tem que fazer a raspagem subgengival, anestesiando o paciente e fazendo com as curetas ideais, né? Cureta Grace, idealmente.